O Deus triuno não é apenas nosso Criador, Ele é também nosso Redentor. Estritamente relacionado ao papel de Deus como Criador, está seu papel como Redentor. O pecado é tão mau, tão mortal, tão hostil ao mundo criado, que só o Criador poderia resolver o problema. E Ele o fez na pessoa de Jesus Cristo. Começa agora o programa Lições da Bíblia. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse 5, verso 12. Tema da semana: Deus como Redentor. Estamos começando o programa Lições da Bíblia desta semana com um tema maravilhoso, impressionante, que eu tenho certeza nós vamos crescer muito no plano e na vontade de Deus, na compreensão do que Deus deseja para cada um de nós. O tema desta semana é Deus como Redentor. Nós já estudamos aqui no programa Lições da Bíblia Deus como Criador, aquele que mantém todas as coisas, mas Deus também como Redentor. E para conversar conosco aqui nos estúdios da Novo Tempo, dois amigos visitam o programa, eu creio que pela primeira vez, né, amigos? Vocês estão vindo ao programa Lições da Bíblia, pastor Jair Lima, que é presidente da Associação Espírito Santense. Prazer, pastor Jair, recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. É um grande prazer para mim estar aqui pela primeira vez. Estamos ali em Vitória, a sede da Associação Espírito Santense. Cidade bonita, não é? Cidade praiana. É, realmente já uma capital bonita, mas muito bonita. Que bom, viu? O nosso abraço aí a todos os amigos de Vitória e desta região administrativa onde o pastor Jair Lima trabalha, coordena. Aliás, é uma região, a gente chama na Igreja Adventista, uma região administrativa de associação ou missão. E ali a Associação Espírito Santense, ela é grande até, né? Eu já estava vendo no mapa há um tempo atrás ali, é uma associação com várias cidades, várias igrejas. São quantas igrejas hoje, pastor Ali? Em torno de 240 igrejas. Uhum. E alguns destaques importantes do que tem acontecido ou o que está acontecendo aí no seu campo de trabalho? Esse período inicial do ano, né, os pastores estão no seu descanso merecido, mas nós estamos às portas aí de um grande treinamento para todos os oficiais da igreja, todos aqueles que se envolvem nas atividades da igreja. Vamos fazer em 6 regiões esses treinamentos, orientações, preparando o pessoal para o ano todo de 2012. Todo, né? Todas as áreas da igreja reunidas ali. Que bom, viu? Pastor, leve o nosso abraço lá, viu, ao seu povo. Já está aqui o nosso abraço a todos vocês também. E é um prazer recebê-lo. Também conosco aqui, na bancada do programa, Hermes Demarche. Pastor Hermes é tesoureiro, é aquele que cuida da saúde financeira da Associação Sul Espírito Santense, não é, pastor? É muito prazer aí recebê-lo aqui no programa também, viu? Prazer é nosso, pastor Lanza. A Associação Sul Espírito Santense, ela fica na cidade de Cariacica. Cariacica. É próximo de Vitória. Uhum. Também é uma região administrativa, é grande também, pujante. É uma região ali, né? administrativa. Nós temos ali 43 distritos compondo a nossa área, o sul do estado do Espírito Santo. Distritos pastorais, né? São sedes não, pastorais. São 43, digamos assim, municípios. Municípios, que tem, pois não. o nosso campo. Uhum. Na verdade, sedes pastorais nós temos 31 distritos. Que beleza. E é uma região bonita também ali, né? É uma região bonita, pega ali a região de Cachoeiro do Itapemirim, Terra do Granito, né? Que bom. É uma das principais e alguma cidades, coisa que tenha acontecido ali interessante, que vale a pena compartilhar com a gente aí, ou que vai acontecer? Olha, pastor Lanza, agora nas férias de janeiro principalmente acontece a Missão Caleb. Isso é realmente. E a Missão Caleb tem sido muito forte ali na Associação Sul Espírito Santense. E durante o ano nós temos toda uma programação
Esse ano, por exemplo, de 2012, como foi no ano de 2011, nós temos o livro A Grande Esperança, né, que é o livro aí que está em voga, que está sendo distribuído. Nós ali também estamos trabalhando em cima disso. Nós temos caravanas, normalmente nós temos uma caravana por ano. No ano passado tivemos a caravana da primavera com Luiz Gonçalves, pastor Luiz Gonçalves. Esse ano provavelmente deveremos ter uma caravana também, ou da primavera, ou caravana da esperança. Essas caravanas são semanas especiais de pregações, né, em várias regiões? As caravanas, na verdade, nós fazemos uma caravana no sentido da palavra. Nós começamos numa determinada cidade, vamos avançando para outra cidade, até chegar num ponto que faz o fechamento do programa. Né? Que bom. E nós temos ali também um programa que a Associação Espírito Santense também tem, uma programação da União Oeste Brasileira, que eu acho que até em nível de Brasil, que lá é conhecido como Terra da Promessa. Cada distrito plantar uma igreja em 2 anos. Temos esse projeto também lá. Que maravilha. Outros projetos mais. Que bom. Fica também o nosso abraço aos Espíritos Santenses dessa região aqui da Associação Sul Espírito Santense, ali da Igreja Adventista. Eu sei que tem muitos telespectadores que estão nos assistindo agora, que são dessas regiões aqui, das 2 regiões, e Deus continue abençoando a todos vocês. Meus amigos, vamos começar o estudo de hoje? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez, que possamos ter esta compreensão de um Deus redentor que ama tanto a humanidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, a gente sabe que a missão de salvar a humanidade foi uma missão realmente grandiosa e que custou a vida do Filho de Deus. Mas por que exigia-se que alguém da divindade, hein, pastor Jair, de repente o senhor me ajuda aí, de repente também aos nossos telespectadores, alguém da divindade viesse pagar esse preço, né? Um ser humano não poderia, Adão não poderia ter morrido, ou um filho ali de Adão imediato. Por que isso exigiu o sacrifício de Cristo? A consequência do pecado sobre a raça humana foi tão grave, tão forte, que nenhum ser humano, dando a sua vida, seria o suficiente para pagar o preço do pecado. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, teria um plano para isso ser compensado, né? Senão não teríamos... Não teria nenhuma possibilidade do ser humano. Né? É porque nós, como seres humanos, não teríamos condições de resolvermos o nosso próprio problema, não é, pastor Hermes? Nós somos podres, carnais, limitados. Né? Como é que a gente ia resolver o nosso problema? Sem dúvida. Conforme diz o profeta Isaías, em Isaías 64, no verso 6, que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então, na verdade, nós não temos prerrogativas nenhuma para cumprir esse papel redentivo. Isso realmente caberia a um ser da divindade. Mesmo porque, para que acontecesse a redenção, havia necessidade de que esse ser fosse também participante da criação. Então, na verdade, só poderia... Quem criou exatamente, também... Quem criou... Deveria redimir. Poderia salvar. redimir. O profeta Isaías diz isso, assim diz o Senhor, aquele que te redime e que também te criou. Então, na verdade, para que o sacrifício fosse completo, pleno e satisfatório, havia necessidade de que um ser da divindade que tivesse prerrogativas divinas pudesse vir então e... Bom, então, com essa sua observação, fica até mais fácil da gente entender, o Criador poderia criar novamente uma raça humana numa condição de ter vida eterna, uma criatura jamais, né? Eu acho que é essa a visão, não é, pastor Jair? Porque hoje, por exemplo, você tem um objeto estragado, você pode levar para ser reformado. No caso, uma reforma na nossa condição como pecadores não seria suficiente, teria que haver uma nova criação. Então, só o Criador para recriar novamente era a solução do pecado. É como um carro, por exemplo, que a pessoa compra um carro e o motor funde, né? Uma mecânica pode resolver o problema, mas criar novamente, né, fabricar novamente aquele carro tem que ser a própria fábrica, né? É quem é a detentora da criação daquilo, né? Então, quer dizer, Deus, por ter nos criado, pastor Hermes, teria total poder, já que ele tem poder para criar, quem tem poder para criar tem poder para resgatar. Para resgatar e para recriar, né? Para recriar. Tem uma historinha, pastor Lanza, se você me permite. Claro, por favor. Um menino, uma vez ele pegou um pedaço de madeira
E com um formãozinho ele construiu um barquinho, uma peça só, um barquinho bonitinho, e ele escreveu de um lado assim: barquinho, você é meu. E ele brincava na correnteza com aquele barquinho. E num determinado dia, uma corrente de água maior acabou levando o barquinho. Ele perdeu o barquinho. Ficou triste. Depois de algum tempo, ele andando por um vilarejo próximo ali, ele entrou numa venda e percebeu que lá estava o seu barquinho. Ele se aproximou e viu aquela escrita: barquinho, você é meu. Ele falou: esse barquinho já é meu. sabia que era dele. Exatamente. E ele foi ao dono da venda e falou: olha, esse barquinho é meu, eu gostaria de pegar esse barquinho de volta. Ele disse: não, esse barquinho agora é meu. Se você quiser ele de volta, você vai ter que pagar $8. E o menino saiu dali triste, se esmerou, trabalhou, demorou e finalmente conseguiu o dinheiro, foi lá e comprou o barquinho. Ele abraçou o barquinho, pegou uma ferramenta de ponta e escreveu do outro lado: barquinho, você é meu, 2 vezes. 2 vezes. Era dele pela criação, que ele criou o barquinho, ele construiu, melhor, criou não, ele construiu o barquinho, e uma segunda vez porque ele agora comprou o barquinho. Né? Seria o sinônimo para redenção, né? Ele redimiu, exatamente, ele resgatou. Então, exatamente. Então, nós pertencemos a Deus 2 vezes, pela criação e pela redenção. Né? Porque a redenção, na verdade, seria uma recompra, ou comprar de novo. Né? Nós, quando o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos escravos de Satanás, escravos do pecado. E Jesus, então, veio, através da sua morte expiatória, e nos resgatou, nos comprou de novo. Exatamente. Né? Agora, existe uma diferença aí, pastor, entre, se faz confusão às vezes com redenção e salvação, né? Na verdade, a redenção, Deus comprou de novo e Ele comprou a todos. A redenção é um ato que Cristo fez para toda a humanidade. Entretanto, a salvação é a aceitação do ato redentor de Cristo através da sua morte substituta, a morte expiatória. Porque às vezes se diz por aí, né, pastor Jair, uma vez salvo, sempre salvo. Exatamente. Na verdade, aqui fica bem claro que não é bem assim. Né? Eu preciso aceitar. Exatamente. Aquele momento é favorável, eu estou salvo em Cristo. Se houver um deslize, eu acabo tendo que me reconciliar novamente com Cristo. Né? Com certeza. E aí, lógico, a salvação, eu digo que é o dia a dia, né? Não é me salvei e pronto. Existe, eu diria até que seria assim como cláusulas de um contrato. Por exemplo, você tem um contrato, você tem que cumprir as cláusulas. Aí você tem que ser obediente a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que seguir toda uma trajetória designada por Deus. Não é simplesmente, estou salvo agora, posso fazer o que eu quero. Exatamente. Na verdade, não é bem assim. Né? Porque custou a vida do Filho de Deus, exatamente. Né? Do próprio Deus, que era Cristo também, fazendo parte da Trindade. Agora, pastor Hermes, Hermes não, perdão, Jair, desculpe, por que a cruz? Não é? Porque dentro do plano da salvação, por que teria que ter derramamento de sangue? Por que alguém teria que morrer? Não é? Não haveria uma outra possibilidade de Cristo resolver de uma outra forma, ser o Redentor, mas de uma outra forma, sem precisar ter morrido? O que é que exigia a morte de Deus ali no caso? A palavra de Deus nos diz que o pecado é alguma coisa que traz um grande peso para Deus como o Criador dos céus e da terra, e tanto que causa separação entre o pecador e o Criador. Então, apenas qualquer outro meio de pagamento, que fosse, ou obras, por exemplo, não seria o suficiente. Seria necessário uma vida ser dada, ou seja, derramamento de sangue, uma vida ser dada para superar a ira que traz o pecado. E lá no Jardim do Éden também, Deus disse, olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer também, não é? Quer dizer, a morte é uma consequência natural da desobediência, né? É bem esta a visão, por isso que exigia-se, né? Tanto que, pastor Lanza, que a ira que traz o pecado é tão grande que o próprio homem não teria condições de suportar o preço da ira do pecado. Jesus suportou essa ira por nós, e esse é o plano da salvação, esse é o plano do amor de Deus em impedir que os seus próprios filhos, suas criaturas, passassem por esse peso do pagamento do pecado, que não suportaria como Jesus suportou. O pastor Hermes, ainda dentro dessa linha de raciocínio do pastor Jair, é como se a gente entendesse assim, bom, Adão e Eva desobedeceram, eles permitiram que a morte entrasse
no meio da raça humana. A morte de Cristo, então, é o pagamento. Eles deveriam morrer, então Cristo vem e se oferece para morrer no lugar. É a morte substituta. É exatamente esta a visão que a gente tem. Esse é o conceito, né? A morte substituta. E conforme o pastor já colocou, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia fala sobre isso. E, na verdade, todos os sacrifícios eles apontavam para Cristo. E havia derramamento de sangue. Tanto é, pastor, até voltando um pouquinho aqui com a sua permissão, mas quando Caim ofereceu a sua oferta a Deus, Deus não aceitou, porque ele não havia pedido aquilo, né? E, na verdade, Deus tinha pedido uma determinada coisa e Caim foi por uma outra linha oferecendo alguma outra coisa. E houve oportunidade de arrependimento para ele, mas ele não se arrependeu e Deus não aceitou. E, às vezes, hoje, muitas pessoas querem oferecer a Deus o que elas acham que devem oferecer. Elas querem que o Evangelho se adapte à sua vida e não elas se adaptar ao Evangelho. E eu quero deixar bem claro aqui, realmente, Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de culto. Ele aceita aquilo que Ele pede. Né? Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, havia necessidade de que sangue fosse derramado. Morresse, né? E, como já dissemos anteriormente, teria que ser alguém da divindade, né? Alguém da Trindade. Antes da gente fechar o bloco, eu queria ouvir aqui de vocês, o pastor Jair, quem sabe aqui, às vezes a gente fala assim, o amor é de Jesus, expresso na cruz. E lá na cruz também estava a ira de Deus. Como é que a gente pode entender, né? Que para um a gente fala o amor de Jesus e lá estava a expressão da ira de Deus. Deus estava irado naquele momento, pastor Jair? Por que Paulo até nem tinha muito medo de falar sobre isso, né? O apóstolo Paulo falava quase que abertamente sobre essa questão da ira de Deus. Contra quem era essa ira de Deus? Na verdade, a ira não é sobre o pecador, mas sobre o pecado. Mas Deus ama o pecador. Ele tem ira do pecado, mas ele é um pecador. Tanto que ele deu e aceitou a morte substitutiva de Jesus em nosso lugar. E esse foi a grande demonstração do amor que ele teve pelo ser humano. Maravilha. Então, Deus permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário. E a ira de Deus estava concentrada ali de uma forma que ele demonstrou essa ira através do amor, porque ele tem repugnância pelo pecado. Deus não convive com o pecado, ele ama o pecador. Mas veja que todos os atos de Deus são atos de amor também. Até ao entregar o seu filho para morrer, para resolver um problema do pecado, que ele tem ira, foi um ato de amor da parte dele. Com certeza. Deus é amor na sua essência. Na verdade, a ira de Deus não é... Às vezes nós olhamos a ira de Deus por um prisma humano. Humano, é exatamente, né? Isso. Então, o ser humano, qual é a ideia do ser humano? É ciúme, retaliação, vingança. Isso é o que o ser humano pensa. Ele quer se vingar de alguma forma. Exatamente. Ele quer estar feliz, estou com a alma lavada, consegui o que eu queria. Talvez um verso bíblico que possa esclarecer ainda mais isso, aquele texto, né? Quando Paulo fala assim, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, era uma ira santa de Deus, né? Mas era uma ira ferrenha, dura, contra o pecado e não contra o pecador. Exato. Se fosse contra o ser humano, quem subsistiria? Lógico. Quem subsistiria a Deus? Né? Seria assim, quer ver? Uma mulher, digamos uma mãe que tem um filho nas drogas e esse filho é assassinado por causa das drogas. O que acontece? Essa mãe, toda vez que lembrar da morte do filho, ela vai ter repugnância por aquela substância da droga. Porque aquela droga que acabou matando seu filho. Sempre vai se lembrar daquilo. Exatamente. Né? Da mesma forma, Deus tem a ira pelo pecado, porque o pecado traz consequências desastrosas para os seus filhos. Verdade, verdade. E ligando, pastor, isso que o pastor Hermes falou, de que a ira do homem é muito diferente, é oposta à ira de Deus, é que nós amamos condicionalmente. Então, se uma pessoa nos machuca, nos magoa e aí nós ficamos ressentidos ou até irados contra alguém, isso supera ou impede que continuamos amando a pessoa. Sim. Já ao contrário de Deus. Deus, ele repugna o pecado, a ira dele estava sobre o pecado, mas sempre amou o pecador. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que Jesus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E esse amor primeiro só entende, na verdade não vou nem dizer entende, tem uma noção do que é Deus nos amar primeiro, com um pai que ama o seu filho. Independente do filho fazer coisas certas ou erradas, o pai ama o filho. Sim.
Ele ama o Filho. O Deus nos amou. Independente dos atos do Filho, o Pai está sempre amando. Então, independente das nossas escolhas erradas, Deus nos ama. Então, Deus nos ama apesar das nossas escolhas erradas, dos nossos pecados. É verdade. Mas Ele não aceita o nosso pecado. A ira dele está sobre o pecado e não sobre a minha pessoa, sobre você. É verdade. Eu preciso fechar o bloco e a gente continua esse assunto logo em seguida, após um rápido intervalo. Não saia daí porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Nesta semana estamos conversando com dois amigos lá do Espírito Santo, o pastor Hermes e o pastor Jair. Estão conosco aqui na bancada do programa Lições da Bíblia. E é muito bom, logo no começo de um novo ano, né? Estamos apenas na terceira semana, podemos discutir assuntos tão importantes com relação à visão que nós temos do nosso Deus. Vislumbres do nosso Deus é o tema que nós estamos discutindo aqui no programa Lições da Bíblia. Eu quero até mostrar para você o nosso manual de estudos e eu quero dar um presente aqui em nome do Lições da Bíblia para a pessoa que entrar no nosso blog e postar ali uma mensagem sobre o tema desta semana. É muito profundo, muito importante o conhecimento desse tema. Então coloque ali uma mensagem e nós teremos prazer em dar de presente para você um manual desse, mas tem que ser a primeira pessoa, tá bom? Nós vamos mandar com muita alegria esse material para sua casa. E eu aproveito esse momento de presentes e ofereço para você também a oportunidade de fazer um curso da Palavra de Deus através da série Princípios. Todos os programas a gente oferece esse material para você e é muito simples ganhar um presente aqui do programa. Basta entrar no blog, solicitar, tem ali um campo ali específico, você pode pedir ali o material e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa ou para o endereço que você solicitar, tá? Tá aí a forma de contato com a Novo Tempo, ou blog, ou endereço, você pode solicitar por carta também. Neste material, aqui, na série de estudos Princípios, nós encontramos muitas respostas da Palavra de Deus para as nossas incertezas, nossas dúvidas, e um dos temas que nós temos aqui é justamente esse, sobre a salvação em Cristo Jesus, o momento em que Ele deu a sua vida pela raça humana, no lugar da raça humana. Meus amigos, nós estávamos conversando aqui antes do intervalo a respeito dessa questão, Cristo oferecendo-se para morrer, né? Só alguém que tivesse sido criador poderia morrer pela criatura. O pecado exigia a morte de alguém e alguém que tivesse autoridade para morrer no lugar do ser humano. E ali estava tanto o amor de Jesus na cruz, né? A cruz reunia tanto o amor de Cristo por ir à morte extrema naquele momento, a crucifixão, quanto a ira de Deus contra o pecado. Agora, eu quero ampliar um pouquinho, a gente continuar aqui a nossa conversa. Logo no começo da Bíblia, nós encontramos um texto que muitos dizem que é o primeiro vislumbre do Evangelho no Antigo Testamento. Que texto é esse? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente e com os nossos telespectadores para a gente poder ampliar o nosso conceito de Evangelho, o conceito de salvação para a raça humana. Pode ser o pastor Hermes começando aqui. O texto é Gênesis 3,15, né? Uhum. Que é a primeira promessa de redenção para o homem. E é chamado, conforme você colocou, o proto-evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho, mostrando Cristo derrotando Satanás. Né? Interessante, então, né? Porque o texto ali é um texto até muito conhecido, né? Um texto bastante conhecido, de Gênesis 3,15. Ele foi talvez você falou o primeiro evangelho, também a primeira promessa de salvação, né? E evangelho, boas novas, salvação, claro. Sem dúvida. Interessante. Porque e mostra também ali, pastor, que o conflito não será eterno. Né? Não vai ter um conflito eterno, porque apesar de que o texto diz que porém inimizade, isso significa que vai ter um conflito, mas Cristo vai esmiuçar a cabeça da serpente, ela finalmente vai ser destruída completamente. E sem dúvida, conforme você colocou, é a primeira promessa de redenção.
Sim. Isso, sem dúvida nenhuma, cria dentro de Adão uma esperança. Esperança de poder retornar ao Éden e esperança de poder viver eternamente novamente. E essa esperança é transmitida para toda a raça humana, não apenas para Adão, né? Mas todos podem alimentar dentro de si essa esperança. Eu posso imaginar assim a expectativa de Adão e Eva, né, pastor Jair, com relação a essa questão da vinda do Filho de Deus, né? A promessa foi feita ali. Como isso deve ter enchido o coração deles de alegria e esperança, né, naquele momento. Eu até acredito que antes dessa esperança pela promessa, logo após o pecado, aquela decepção que eles tiveram, quando caíram em si, que haviam desobedecido a Deus, foram expulsos do Éden, veio aquele sentimento, poxa, por nossa culpa, agora o mal vai perdurar eternamente. Porque, infelizmente, na situação do pecado, isso acontece conosco, a gente sempre pensa o pior. Né? Em qualquer circunstância, a nossa tendência é sempre interpretar que as coisas serão muito piores do que realmente são. Mas aí veio, eu até acredito que Deus deu essa promessa imediata para tirar deles esse temor. Fiquem tranquilos que não vai durar eternamente essa situação, essa condição. Aí ele disse, porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15. E mulher aqui nesse caso... É uma linguagem profética, né, esse texto, e mesmo porque estava ali a serpente que enganou a mulher, a Eva, representando Satanás. Então ali, na profecia da redenção, a mulher era a igreja, o povo de Deus, a serpente era o próprio Satanás que entrou na serpente. Então Deus diz claramente, olha, eu vou colocar inimizade entre Satanás e o meu povo. Se Satanás vai ferir o meu povo, que é abocanhar pelo calcanhar, mas pior do que isso, o meu povo vai pisar a cabeça da serpente. Então isso é condenação ao pecado, é colocar fim a essa situação, a essa condição. Quer dizer, na verdade, pastor Lanza, pastor Jair e telespectadores, o homem, ele esperava a sentença de morte. Porque Deus o que disse? No dia que acho que ele estava esperando pior do que isso, veio a promessa, né? Mas vocês vejam o amor transcendental de Deus. Em vez de dar a sentença ali de imediato, Deus deu uma esperança, né? Verdade. Deus, através do seu amor, deu uma esperança. E lá na cruz, quando Cristo morreu, se nós olharmos por um prisma humano, horizontalizarmos a nossa visão, nós vamos ver que aparentemente parece que Cristo foi derrotado. Mas justamente quando Cristo morreu, se cumpriu a profecia, ou parcialmente, pelo menos Gênesis 3,15, quando a sua morte foi quando ele pisou a cabeça da serpente. Ela feriu o calcanhar dele com a sua morte, mas ele pisou a sua cabeça e a sua morte foi a derrota de Satanás, quer dizer, foi a vitória de Cristo contra o pecado e contra Satanás naquele momento. Então uma coisa que aparentemente parecia uma derrota, é uma vitória, um triunfo. Aqui a gente vê como... o que o pecado causou, né? Ali na cruz, Jesus pendurado, sangrando, morrendo, pagando o preço do pecado da humanidade, né? Morrendo pela humanidade, custando a vida do Filho de Deus, o próprio Deus, ali naquele instante. Como custou caro para Deus a nossa desobediência, né? Aquele ato de Jesus ao morrer na cruz representou o cumprimento desta profecia. Porque quando Jesus deu a sua vida, pagou o preço do pecado, ele pisou a cabeça da serpente, ou seja, ele derrotou Satanás ali na cruz e estava garantida a salvação dos filhos de Deus que aceitassem a Jesus, que aceitam a Jesus como seu Salvador. É possível que alguns dos nossos telespectadores estejam nesse momento em seus sofrimentos e angústias pensando, poxa, mas quando é que isso vai realmente acontecer? Quando é que Jesus vai pisar definitivamente a cabeça da serpente para esse autor do mal parar de trazer sofrimento à nossa à humanidade? A Bíblia diz que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o tempo está se esgotando do reino do pecado dominando este mundo. Então, nos resta nos agarrar nesta promessa de Jesus, estar do lado dele, porque Satanás já está derrotado. A cabeça da serpente já foi pisada. Interessante. A gente vê quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, o fim do mundo de pecado, a gente vê como
o ódio de Satanás é manifesto na humanidade, né? A gente olha para os hospitais, os cemitérios cada vez mais lotados, né? As pessoas com doenças cada vez mais incuráveis, a miséria da sociedade, a tragédia que virou a nossa sociedade no campo moral, social, espiritual. A gente vê realmente nesses últimos dias a ação de Satanás e seus anjos tentando destruir a imagem de Deus no ser humano, né? Exatamente. Na verdade, pastor, o diabo, ele gosta de fazer confusão. Né? Verdade. Ele foi lá no Éden e fez confusão na cabeça de Eva. E hoje ele faz confusão com as pessoas. Hoje existem centenas de igrejas e todos esses caminhos à disposição das pessoas. Fica difícil saber qual caminho seguir. Na verdade, é complicado. Ele gosta de fazer confusão e às vezes ele faz confusão dentro da própria igreja, né? Trazendo doutrinas diferentes, alguns temas. Inimizade entre os irmãos. Inimizade entre os irmãos. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 16, 17, ele fala: irmãos, notai aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Infelizmente, lamentavelmente, às vezes dentro da igreja acontece, né? E ver essas pessoas com doutrinas diferentes, falando de perfeccionismo, duvidando da trindade, da natureza de Cristo e outras coisas mais. Verdade. Então, o apóstolo Paulo faz a Trazendo advertência, confusão, né? Afastai-vos dele, porque isso é obra do inimigo, é obra do diabo, porque o diabo quer fazer confusão, quer confundir as cabeças das pessoas, porque na realidade o objetivo dele é ganhar tempo, né? Ele sabe que é derrotar. Esses dias conversando com uma pessoa, a pessoa me disse assim: pastor, eu já nem sei mais em que eu acredito, eu estou tão confuso. É difícil. Né? Aí eu fiquei pensando, Satanás está trabalhando na vida dessa pessoa, né? Confundindo as ideias dela. É uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, que não consegue se achar na fé, no seu amor para com Deus. Como é duro a gente ver essas pessoas assim, sofrendo essa questão. Agora, lá em Isaías, nós encontramos também textos que falam sobre salvação, ainda falando sobre a questão do Velho Testamento, a salvação, o Evangelho lá no Velho Testamento. A gente vê, Isaías é um livro maravilhoso, né? Isaías é um livro fantástico. Alguns detalhes que nos ajudam a entender um pouco mais, pastor Jair, completamente, esta incrível expiação de Cristo, descrito ali como o servo sofredor, né? Como é que a gente pode entender Isaías 53, o servo sofredor? Isaías 53, no Velho Testamento, talvez seja a essência do Evangelho. Porque ali o profeta Isaías, inspirado por Deus, descreveu detalhadamente a trajetória de Jesus, né, desde de quando foi preso, injuriado, julgado, injustiçado, maltratado e morto. Então, Isaías 53 é de uma preciosidade muito linda para compreendermos o amor do Calvário. Pastor Hermes, quando a gente lê ali Isaías 53, e às vezes a gente medita muito nesse texto quando a gente vai participar de uma cerimônia de Santa Ceia na igreja, né? A gente, às vezes, lê bastante esse material. A gente vê ali, né, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Às vezes a gente romantiza até, mas a cena lá do Calvário foi uma cena grotesca, forte, não é? E ele se submeteu, quer dizer, o próprio Deus se submeteu a uma ação desumana daquelas. Qual que é a sua compreensão sobre essa questão também de Isaías 53? Isaías 53, na verdade, conforme já colocou o pastor Jair, é um retrato fiel do sofrimento de Cristo. Não temos dúvida nenhuma. Se formos olhar aí, realmente era o servo sofredor, sempre numa situação expiatória, sempre sofrendo pelos outros, né? Fazia parte, digamos assim, da missão do servo sofredor também sofrer pelos outros. Mas você citou aí que como cordeiro ele foi ao matadouro, e é muito interessante isso aí, porque aqui caracteriza, assim, deixa bem claro que ele voluntariamente se deu. Não foi a autoridade que levou Jesus à cruz, não foi a força bruta dos soldados que levou Jesus à cruz. Ele voluntariamente se deu. Como cordeiro ele foi ao matadouro, né? Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Então, na verdade, ele se deu voluntariamente. Interessante isso, né? Essa questão dele ter sido um voluntário, né? Que às vezes as pessoas pensam, mas por que Deus exigiu, né? O Deus, o Pai, mas Deus não exigiu que o Filho aceitasse essa missão. Ele se ofereceu, ele foi voluntário naquilo. Exatamente. Né? Pois não, pastor, eu te cortei ali na hora. Não, eu falei que ele voluntariamente se deu. E
ele se deu porque a necessidade realmente era de um sacrifício perfeito, completo e definitivo. E só ele poderia fazer isso. O apóstolo São Paulo diz que, escreveu que o amor de Cristo nos constrange. Bom, ao pensar que eu e você tínhamos que estar no lugar de Jesus, sofrendo tudo isso que ele sofreu, como descreve Isaías 53, e Jesus se ofereceu como substituto em meu lugar, em seu lugar, como não amar um ser tão maravilhoso como esse, que se entregou para morrer em nosso lugar? Inclusive, pastor, o texto continua, porque diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Né? Então, na verdade, ele morreu. Mas, se nós olharmos a Isaías, no capítulo 53, o verso 11 e 12, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e darei a ele a parte que lhe compete. Isso nos dá uma certeza que ele ressuscitou. Se estivesse morto, não receberia recompensa, né? E, aliás, graças a Deus, né? Quer dizer, esse é o grande trunfo que nós temos em Cristo Jesus como nosso Senhor, Salvador. Foi o Messias e tornou-se nosso Salvador. Porque ele não está numa tumba fria, seus ossos não estão lá, ele está vivo, ele reina para sempre. E essa é a nossa expectativa, né? Esse é o ponto principal. E eu diria, até no nosso manual de estudos temos aqui essa frase, talvez Isaías 53 apresenta a mais lúcida explanação, quem sabe, né? A explanação teológica da cruz, não é? Aquilo que aconteceria antes, durante e depois, aí com relação à ressurreição de Jesus. Pastor Lanza, como nós comentamos há pouco sobre a ira de Satanás, né, tentando afastar os filhos do plano da salvação, o inimigo de Deus procura hoje, em muitas denominações religiosas, tirar o foco das pessoas, da pessoa de Jesus Cristo como nosso substituto e o único meio de salvação, para as boas obras. Então, as nossas boas obras, os nossos projetos pessoais, por melhores e mais complacentes que sejam para o próximo, complacentes, não são suficientes para pagar o preço do pecado que nós cometemos. Então, Isaías 53, ao analisar de maneira tão drástica, tão dolorosa a morte substituta de Jesus, nos mostra que nenhum esforço humano é suficiente para nos garantir o perdão e, consequentemente, a salvação. O plano da salvação está concentrado exclusivamente em aceitar a Jesus como nosso Salvador. Maravilha. E ainda, pastor, dando só mais uma pincelada sobre isso, o apóstolo Pedro ele se refere a Isaías 53 do seu livro. E a gente vê ali o cumprimento realmente de Isaías 53. Sim. Inclusive, Pedro ele mostra uma linguagem que é semelhante em alguns momentos àquilo que Isaías diz. Por exemplo, uma das coisas que ele diz: no madeiro ele levou os nossos pecados. Isaías diz: ele levou sobre si os nossos pecados. Sim. Né? Como se fosse um paralelo ali dos dois consolida livros. Que realmente aquele servo sofredor se tratava do Messias. Na época, não havia assim, uma definição de quem seria, eles talvez não tivessem uma compreensão tão plena. Nós que já conhecemos a história, para nós talvez seja mais fácil entender. Mas a grande verdade é que o apóstolo Pedro mostra de uma forma bem clara que aquele servo sofredor realmente era o Messias. E ali ele mostra também alguns aspectos interessantes. Por exemplo, a morte desse servo sofredor ou do Messias não foi uma morte como um mártir. Ele não foi um mártir. Na verdade, ele foi um salvador. Ele foi um substituto. Exatamente. E foi um substituto perfeito, um substituto sem pecado. Né? E também, como já disse anteriormente, dentro da missão desse servo sofredor, estava ali também ele sofrer pelos outros. Bom, o servo sofredor, né? Ele sofrer pelos outros. Sim. Então, havia necessidade, assim, de colocar como pano de fundo Isaías. Pedro, ele sintetiza numa coisa. No capítulo, no 1 Pedro 2,24, ele diz tudo o que ele tem que dizer, de uma forma simplificada, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Exatamente. Então, ele teve todo esse sofrimento, né? Morreu pelos nossos pecados, para que nós, então, através da sua graça, morrêssemos para os nossos pecados e pudéssemos fazer a justiça de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo novamente e já a gente continua estudando sobre esse assunto especial da Palavra de Deus, justamente nessa semana em que estamos vendo aqui a importante mensagem de Deus como Redentor. Voltamos em instantes.
Muito bem, esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia, onde estamos estudando nessa semana algo muito importante dentro da mensagem da Palavra de Deus, que é Deus como Redentor. Deus como Criador, Deus como Redentor. Amigos, nós estamos agora no último bloco, temos um tempo um pouco mais reduzido. Vamos discutir agora a seguinte questão. Lá no Velho Testamento, pastor Jair, nós temos uma ilustração interessante de Abraão disponibilizando Isaque, seu filho, para o sacrifício, né? Deus pediu a vida do seu filho, testando também a fé ali de Abraão. Qual a diferença daquele sacrifício para o de Jesus? Aquele lá foi um grande exemplo para a humanidade do que Deus fez pela raça humana, quando Deus pediu a Abraão o seu próprio filho. Então, aconteceram 2 milagres ali. O pai entregando o filho e o filho entregando a sua própria vida, confiando e obedecendo o pai. O retrato verdadeiro do que aconteceu no plano da redenção. A única diferença foi que, no caso de Isaque, Abraão não precisou matar o filho porque tinha um substituto, o cordeiro. No caso de Jesus, ele era o próprio substituto e ele realmente precisou dar a vida por nós. Não havia ninguém para morrer no lugar dele, né? Ele era o próprio cordeiro, né? Ele era o próprio cordeiro, né? Interessante. Aliás, falando em morte, em cordeiro, Cristo dando a vida pela humanidade, uma telespectadora nos enviou uma pergunta. Vamos ouvi-la agora. Olá, eu me chamo Sueli e gostaria de fazer uma pergunta. Como é que eu posso entender que a segunda pessoa da Trindade morreu? Será que uma parte de Deus morreu? Como é que nós podemos responder aí para Suelen, né? Uma parte de Deus morreu, a segunda pessoa da Trindade, como é que a gente pode responder ali? Vamos ouvir os dois aí nas suas considerações. Pastor Jair. Deus se tornou homem. Jesus Cristo veio entre nós, como um de nós, como ser humano, mas na condição de nosso Salvador, foi o próprio Deus que estava ali colocando em risco a sua própria eternidade, não pelo fato de morrer em si, mas se ele desobedecesse, ou seja, o mesmo erro que cometeu Adão, o mesmo erro que cometeu Eva, ele correria o risco da morte eterna. Então, o próprio Deus morreu, ou vamos dizer, uma parte da Trindade, Jesus Cristo, porque só assim o preço do pecado poderia ser pago. Senão... Não poderia ser um sacrifício humano, tinha que ser um sacrifício Não poderia do ser um Criador, sacrifício humano, senão qualquer um de nós, seres humanos, poderíamos morrer também no lugar, se fosse meramente humano. Agora, tem uma diferença, né, pastor Hermes? Na morte de Cristo, essa morte de Deus, entre aspas, não é? Ele não permaneceu morto, né? Esse é o ponto, né? Exatamente. Ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Essa era a esperança da ressurreição. Então, na verdade, ele não está morto. Muitos outros estão aí no Ele pó morreu, da terra, ele não Jesus está morto. Cristo, Né? Ele não está morto, ele morreu, mas ressuscitou. Porque as profecias também apontavam que ele morreria, mas ressuscitaria. E ele próprio disse que ressuscitaria. E tem inclusive o exemplo de Jonas, né? Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites na terra, na sepultura. Então, na verdade, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Porque ele teve que morrer justamente porque o pecado vindicava isso, né? Reclamava isso. E se ele não morresse, nós estaríamos perdidos. Morreu, mas ressuscitou. E justamente aí que era o grande temor dele, a separação definitiva do Pai. Inclusive aqui tem um texto do livro Desejado de Todas as Nações que diz assim, nós não entramos ainda nesse tema, mas eu acho que cabe. Sim. Ele enxergava só até a sepultura. Temia que o Pai não aceitasse o sacrifício e a esperança se esvaía. Temia que a separação do Pai fosse eterna, porque o pecado era muito ofensivo a Deus e atraía a ira divina. Então ele tinha esse temor. Quando Cristo suou aquelas gotas de sangue ali no Getsemane, foi justamente por essa angústia, né? O desespero, a sensação de separação mesmo que ele estava tendo ali, né, pastor Jair? Exatamente. Ele sofreu angustiadamente, mas foi o sentimento de amor por todos os seus filhos que ele desejava ver na vida eterna. E o brado que Jesus deu lá na cruz, aquele brado que marca a história, não é? Qual foi esse brado, pastor Hermes? Para a gente entender um pouco mais, para fecharmos o programa de hoje. O brado é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se sentindo separado de Deus. O peso do pecado
e a sensação da separação do Pai. Né? Diz que é o clamor mais doloroso da Bíblia, né? Era Deus morrendo a morte que nós deveríamos morrer. É um momento terrível na história de Jesus. A palavra de Deus diz, pastor, que ele se fez pecado por nós. Então, como nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus, causa essa separação, essa angústia de Jesus e esse brado significou exatamente isso. Ele estava, naquele momento, se sentindo desligado, separado de uma unidade perfeita que é a Trindade, né? Então foi o peso do nosso pecado. Com certeza. Que causou esse brado. Inclusive, pastor, voltando lá para o Getsemane um pouquinho, lá no Getsemane, ele fez uma oração. E o livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, diz: Jesus, nos dias de sua carne, oferece orações e súplicas entre clamor e lágrimas. Já essa possibilidade da separação do Pai, ele sentia lá no Getsemane. E lá no Getsemane, ele orou, e a oração dele é interessante e deve servir de modelo para todos nós, né? Que às vezes oramos a Deus de maneira diferente daquela que nós deveríamos orar. Na verdade, Jesus orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Entretanto, faça a tua vontade e não a minha vontade. Quer dizer, que se ele tivesse pedido só, passa de mim esse cálice, a oração dele não teria sido atendida. Mas como ele botou uma frase de submissão, né? Mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita e ele aceitou cumprir a vontade do Pai. Então, dessa forma, ele deixou livre para que Deus procedesse da melhor maneira possível. E ele esteve disposto a aceitar. E aqui fica também um apelo para aqueles que às vezes oram a Deus e acham que a sua oração não foi ouvida. Às vezes nós oramos da maneira errada. Nós devemos orar à semelhança de Jesus, que a vontade de Deus seja feita. Sim, exatamente. E assim, às vezes a gente ora e quer que a nossa vontade exatamente, seja feita, né? Exatamente. Isso é um ponto especial. Meus amigos, tínhamos muito mais coisas para falar, mas nosso tempo realmente corre, né? Pastor Jair, eu quero que você dê sua última mensagem aqui aos nossos telespectadores para a gente poder fechar o programa, por favor. Meu amigo, minha amiga que nos ouve neste momento, quando a Bíblia nos mostra de forma tão amorosa o sacrifício de Jesus para resgatar-nos da nossa condição de pecadores, não significa que Deus está minimizando o pecado. Como nós comentamos, Deus não aceita o pecado, Deus odeia o pecado. Isso nos deve levar a pensar o seguinte, que cada vez que você e eu cometemos um pecado, nós estamos sacrificando mais ainda o nosso Salvador. Então nós temos que pensar muitas vezes antes de ceder às tentações de Satanás. Assim estaremos valorizando o amor de Jesus por nós. Pastor Jair, muito obrigado aí pela sua participação no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho. Leve o nosso abraço ao povo capixaba lá, tá Amém. bom? Obrigado pela oportunidade. Tá bom. Pastor Hermes, a sua mensagem final também. Bom, Deus nos criou para que nós vivêssemos eternamente, em plena alegria, no jardim do Éden. Mas com o advento do pecado, o homem perdeu essa condição de eternidade e o privilégio de continuar ali no jardim. Mas através do sacrifício expiatório de Cristo, essa possibilidade é aberta para nós novamente, de podermos retornar ao Éden e vivermos eternamente. Basta nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, a salvação que Ele nos oferece, e teremos então a oportunidade de desfrutar o privilégio novamente dessa promessa de Deus, que é retornarmos ao Éden e vivemos eternamente em plena alegria e felicidade. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Hermes, muito obrigado também pela sua participação. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Você que é pastor, também é um responsável pela área financeira, né? Também lá daquele local. Deus abençoe muito o seu trabalho. Leve o nosso abraço também ao povo ali, tá bem? Obrigado, pastor Lázaro. E quero agradecer a você que tem sempre acompanhado o programa Lições da Bíblia. Você tem sido um telespectador fiel do programa. Que juntos possamos continuar crescendo na luz do conhecimento da Palavra de Deus e que realmente essa mensagem de Deus como Redentor possa estar no seu coração e que a gente viva para a glória dEle, para a honra e glória dEle. Quero terminar esse programa com uma oração. Vamos orar agora? Obrigado, Senhor, porque as Tuas promessas são maravilhosas. Obrigado pela Tua criação, obrigado também pela redenção. Amém. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém.